E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rui Monteiro começando mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro. Vocês já viram aí na thumb do que se trata, é o terceiro episódio do podcast Fator Anímico. É um podcast sem cortes, como todos os outros, e bem antidemocrático como nenhum outro. Que é gravado sempre nas manhãs de quinta-feira, eu aqui de Divinópolis e o Pablo lá de Belo Horizonte. A gente acaba de gravar e já lança aqui no canal. Tá bom? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Espero que goste do nosso conteúdo. Já vou pedir logo aí a gentileza do like. Vou pedir para você se inscrever no canal, acionar o sininho. É porque é assim que o YouTube vai notificá-lo quando haver vídeos novos aqui no canal. Tá bom, pessoal? Pessoal, chegando aí na semana da final da Libertadores, Campeonato Brasileiro também já na reta final. E esses são os temas principais do vídeo de hoje, do podcast de hoje, assim como também a Sul-Americana que acabou no fim de semana. E temos a intervenção paralela do Pablo lá no final do programa. E aí, Pablo, tudo bem? Tudo bem, mais uma vez aí estamos juntos aí na confecção desse podcast, né? Fator Anímico, e estamos prontos aí para debater qualquer assunto aí que nosso amigo Rui colocar em pauta. Tá certo, então vou te pegar de surpresa aí, Pablo. Destaque inicial aí pra gente. O destaque inicial eu acho que é justamente pro título adquirido pelo Atlético Paranaense, né? O título da Sul-Americana, dessa vez o bicampeonato da Sul-Americana para o Atlético Paranaense, que não havia vencido nenhum bicampeonato, a não ser o próprio campeonato estadual, onde ele tem vários títulos importantes também, mas a nível nacional ou internacional, o Atlético Paranaense não havia vencido nenhum bicampeonato ainda, então é um título expressivo, né? Para o clube é um passo grandioso, vamos dizer assim. E também destacar os títulos da Série B para o Botafogo, né? Outra vitória importante, outro destaque importante. E o da Série C para o Ituano, né? Que venceu a Tombense aqui de Minas Gerais. Né? Então, são campeonatos que vão se definindo, né? E que, para mim, apontam basicamente com o mesmo nível, né? De competitividade. Sul-Americana, Série C, é difícil a gente conseguir um pouco além disso com o nível de futebol praticado na Sul-Americana, na B e na C, né? A gente pode comparar esse título do Atlético Paranaense, que é um título internacional, né? Mas até o título da Copa do Brasil, título brasileiro, da Libertadores mesmo, são títulos bem maiores do que essa conquista. Mas não deixa de ser uma conquista importante. Tá certo. Eu peguei o Pablo de surpresa mesmo, pessoal, porque a gente combinou várias coisas pro programa de hoje. E esse negócio de destaque inicial eu não tinha falado com ele, não. Mas foi bem aí, citando o Botafogo, o Ituano, porque a hora que eles seriam citados seria agora mesmo, porque o programa acaba que a gente não tem tempo para abordar todos esses assuntos, né? Se a gente pudesse falar da Série C, Série D, aprofundar um pouco mais na B, né? Eu hoje aqui estou honrando o Cruzeirão Cabuloso aí, que segue na Série B. Então nós teríamos muito assunto para dizer, né? Cruzeiro especialista na Série B, no terceiro ano seguido agora, então. Acho uma fase importante da história do clube, né? Mas isso aí vão deixar para programas Isso não doravante. merece destaque, não, né? O destaque vai para os títulos, para os campeões aí, Sim. nesse final de semana que Vamos passou. então já aqui para abrir para a primeira pauta do programa de hoje. Já está aparecendo na tela aí, é justamente a respeito da Sul-Americana. É uma discussão que tem todo ano, né? Quem gosta de futebol acaba discutindo isso. Qual o título é mais Sim. importante, qual que é que título eleva o patamar de um clube, né? Todas essas discussões relacionadas aí com as competições. É justamente a pergunta que está na tela aí agora, é qual o tamanho da Sul-Americana, né? Só deixar bem claro aqui que a Exatamente. gente não quer desmerecer o título do Atlético Paranaense, como muito bem colocado aí pelo Pablo, é um título muito importante, né? A questão mais que me chocou, Pablo, eu queria começar com isso para ver o que isso tem em relação com a competição em si, com o formato, com a própria projeção, reconhecimento dela. O fato, que eu vou colocar aí na tela agora também, o fato do público baixo, extremamente baixo,
que foi observado aí lá em Montevidéu, no Estádio Centenário. Tá aí agora para vocês. Quem estava lá, Pablo, diz que não foram nem 10 mil pessoas. A Conmebol diz que foram 20 mil pessoas, inclusive realocaram esse pessoal aí pro centro do gramado para aparecer na câmera, né? Algumas excursões, a maioria de torcedores do Atlético do Paraná, e pelo que a gente vê na imagem aí, se tiver 100 torcedores do Bragantino aí no estádio, é muita coisa. Quer dizer, dois clubes aí do centro do Brasil, né? Distância relativamente longa ali para Montevidéu, mas uma final de torneio internacional. Para você, o que explica um público tão baixo, né? E se isso reflete de alguma maneira o reconhecimento da competição, do título em si. Fala um pouco sobre isso aí de maneira bem solta mesmo. Bom, para começar, acho que a gente tem um sistema onde selecionam os clubes para a Sul-Americana que acaba sendo uma grade muito grande, né? O sistema que vai montar a competição sul-americana deixa aí muitos clubes, às vezes muitos clubes que não têm estrutura para disputá-la, para competi-la, né, de igual para igual. Muitas vezes eles vão lá só de figurante mesmo. Até há poucos anos atrás, muitos clubes nem enfrentavam a Sul-Americana com a mesma disposição que enfrentam os seus campeonatos nacionais, suas taças nacionais, as competições internacionais, de modo geral, né? Então, a gente tem que ver o nível de importância que essa disputa, que esse campeonato adquiriu, né, nos últimos anos, até pelo fator financeiro, né, o pagamento dado aos clubes à medida que eles vão passando de fase mesmo. Mas eu não acredito que seja uma boa forma de seleção, né? O jeito como é feito hoje, o número de vagas que é destinada em cada campeonato. A gente tem aqui como referência, claro, o Brasileirão, né? Então vai muitos times, às vezes o time simplesmente não caiu para a segunda divisão e mesmo assim ele está na Sul-Americana do outro ano, né? Sim. Dependendo de quantos vão se classificar pelo formato de organização atual, né, da Conmebol. Então eu vejo isso como um grande problema, é um peso para esse campeonato, né? Na maior parte do tempo a gente está desinteressado com a disputa desse torneio, a gente passa a se interessar, né? Nós que gostamos de futebol mesmo, nós que acompanhamos toda qualquer pelada que passa na televisão, né? Independentemente de ser um campeonato valendo ou ser um amistoso, né? Às vezes a gente assiste um jogo só por assistir um jogo. Então, não estou falando nem como se fosse um especialista aqui gravando, alguém que analisa o futebol, que está sempre preocupado com os números, estatísticas, de modo geral, apesar da gente também se preocupar, da gente gostar de analisar, da gente fazer essa análise. Eu acho que o principal é que não é uma competição que caiu no gosto do público em geral, né? As anteriores a essa também não eram competições de grande apelo internacional, né? A Conmebol, a Mercosul, a Supercopa, não, são títulos que a gente considera, são títulos oficiais, são títulos importantes, mas não são campeonatos que dão emoção para o torcedor, que o torcedor faz questão de dizer que ganhou. Uma comparação interessante, por exemplo, que a gente pode fazer, que ontem até teve disputa aí da Liga dos Campeões, e hoje tem Liga Europa, né? Normalmente, logo após os jogos de terça e quarta da Liga dos Campeões, acontecem os jogos da Liga Europa na quinta-feira. A Liga Europa pode ser comparada à Sul-Americana, né? Na questão de observação de quem está na Europa, né? Pela observação de quem acompanha o futebol na Europa, né? Sim. Aqui nós temos a Libertadores como a primeira prateleira do futebol internacional sul-americano e lá eles têm a Liga dos Campeões. E aqui a gente tem a Sul-Americana como segunda prateleira e lá eles têm a Liga Europa. E muitas vezes, esse ano que está acontecendo, por exemplo, o campeão da Liga Europa disputar a Liga dos Campeões e não conseguir vaga para a segunda fase da Liga dos Campeões. Nem passar da primeira fase, o campeão da Liga Europa às vezes consegue, ou quando consegue é com muita dificuldade. E aqui é a mesma coisa, será que o time que atualmente, o Atlético Paranaense,
campeão da Sul-Americana, teria conseguido se classificar para a segunda fase da Libertadores, né? Ele teria conseguido chegar às oitavas, às quartas, semi, né? Ou mesmo chegar numa final. Sim. É uma situação que parece que não é real, né? Comparativamente, então, tanto a Sul-Americana quanto a Liga Europa, elas têm um peso menor para os clubes europeus. Mas, de modo geral, como é preciso ter competição, porque são muitos clubes, tanto aqui na América Latina quanto na Europa, nós precisamos de uma segunda competição, né, a nível internacional, que mantenha esses times jogando e que dê para eles estímulo para continuar crescendo, se desenvolvendo e buscando o sonho de vencer a grande competição internacional, que no caso nosso aqui é a Libertadores. E para finalizar só essa linha de raciocínio, né, fazendo uma melhor seleção, propiciando que vá realmente os melhores times do continente, vamos supor assim, comparativamente aqui no Brasil, que é o país maior potência do futebol atualmente na América, né, na América do Sul, se fossem 10 clubes brasileiros e 5 para Libertadores e 5 para Sul-Americana, os 10 melhores clubes do campeonato nacional, seria um equilíbrio muito maior, né? E os 10 melhores clubes argentinos, os 10 melhores clubes uruguaios, colombianos, né? A gente teria uma equiparação muito mais legal. Na Europa, essa equiparação é mais real. A gente pode dizer que a disputa se dá um pouco mais igual na Liga Europa e na Liga dos Campeões, embora a gente saiba que existem os clubes que a gente sabe que sempre vão chegar. A mesma coisa Sul-Americana. O Atlético Paranaense, se colocar ele todo ano na Sul-Americana, ele vai chegar. Ele vai chegar no mínimo numa semifinal, numa quarta de final, garantido já. E se colocar na Libertadores, é comum o Atlético Paranaense passar da fase de grupos da Libertadores, né? A gente vê muito. Sim. Agora, esse ano, mas por exemplo, não é comum avançar, né? Esse ano, por exemplo, o Santos não passou, né? O Grêmio ficou na pré. Isso é muito relativo. Agora, comparar com a Europa é complicado, né? Por exemplo, lá na Europa, como tem mais países, a gente tem essa sensação também, que é mais equilibrado. Por exemplo, vai 4, 5 ingleses para a Liga dos Campeões, 4, 5 ingleses para Copa da UEFA, né? E aí, Liga UEFA. Liga Europa, né? Copa Europa. Como é que chama, Paulo? Liga Europa. Liga Europa, né? Agora deu um branco aqui, que já teve mais de um nome também diferente. Então, eles ficam chamando de Champions League, Euroleague, aí eu prefiro chamar com o nome aqui mesmo, com português. A segunda competição lá, sul-americana deles, é a Liga Europa, né? É a Liga Europa. Então, é isso mesmo. Porque como tem mais países, 4 ingleses na Champions League, ou 5, é equivalente a 7 brasileiros aqui na Libertadores. Porque lá, sim, comparativamente, sim. É isso, não tem muita diferença. E também 4, 5 na Liga Europa é parecido com 6 brasileiros aqui na Copa Sul-Americana também. Essa é uma discussão interessante e importante, até para a valorização dos nossos campeonatos. Tudo bem, eu concordo com você, de haver essa equiparação, mas numericamente não há. A gente pode falar de 5, 6 clubes bons brasileiros que merecem disputar uma Libertadores, que jogaram com nível alto na Série A. Agora, no futebol inglês, no futebol francês e espanhol, nem sempre é assim. Então, esses que vão lá, normalmente 4 mesmo, né? Eles não costumam abrir vaga. O time é campeão da Copa do Rei, o time é campeão da Copa da Liga. Ele não vai para Champions League, não vai para a Euroleague por ter vencido essa Copa, sabe? Então aqui a gente tem outra cultura também de dar vaga para campeonatos que não são os campeonatos mais importantes, né? A própria Sul-Americana dá vaga na Libertadores, a Copa do Brasil dá vaga na Libertadores. A Liga Europa então, não dá vaga na Champions League, não? A Liga Europa dá vaga. Eu acho que é o atrativo que tem, né? O campeão vai diretamente para a fase de grupo. Mas aí também já mostra o tamanho dessas competições, né? Porque se num campeonato brasileiro dá 8, 9 vagas, agora na verdade são 6, né? 6 vagas do Campeonato Brasileiro para Libertadores, a Sul-Americana dá a vaga só para o campeão, né?
É isso mesmo, ao mesmo tempo, qual o problema que mal há na Sul-Americana dar uma vaga para a Libertadores, que mal há na Copa do Brasil dar uma vaga para a Libertadores, né? Talvez São pudesse poucas ser até vagas, né? mais. A Sul-Americana talvez Pudesse ser para o campeão e para o vice, né? pudesse ter até mais. Eu não vejo um problema a Libertadores ter tantos times brasileiros. Eu acho que para ter menos brasileiros, tinha que ter menos times no total. Né? Porque também não existe isso. Vai 4 de cada país, 4 do Peru e 4 do Brasil. Não faz sentido. O Peru tem que ir menos que o Brasil mesmo, não tem jeito. A nossa ótica, a gente fala assim, igual você disse. 4, 5 times brasileiros disputam o brasileiro num nível que daria para ir para Libertadores e acaba indo 9, né? Igual vai esse ano. Só que essa é a observação do nosso ponto de vista, olhando para o nosso campeonato nacional. Porque se for jogar o nosso sexto colocado na maioria dos campeonatos nacionais aqui da América do Sul, ele ia disputar o título. Essa que é a questão, entendeu? Se a gente pega o Bragantino... Ele disputava o título uruguai, disputava o título colombiano. Isso eles iam disputar, porque o título do Peru, da Bolívia, da Venezuela, do Paraguai, eles iam ganhar. Joga o Fortaleza lá, o Fortaleza ganha, entendeu? Joga o Fortaleza lá na Argentina, ele disputa o terceiro lugar. Então essa que é a questão. Então acho assim, isso só mostra o nível do futebol brasileiro que está bem acima dos demais. Né? Que aí entra outro fator, Rui, que eram as duas coisas que eu notei. Essa comparação com a Liga Europa e a Sul-Americana, para a gente fazer esse contraponto, né, para a gente ter referência e base para falar dos dois, inclusive. Né, falando da Sul-Americana, eu posso falar da Liga Europa, falando da Liga Europa, eu posso falar da Sul-Americana, e a gente vê o nível de importância que esses campeonatos têm e estão ganhando, né? Principalmente a Sul-Americana está sendo mais valorizada hoje em dia do que era antes. A Liga Europa já era mais valorizada. E a outra questão é o seguinte: o Brasil acaba tendo uma obrigação moral anual de vencer esses campeonatos. Os clubes brasileiros, devido à organização do futebol brasileiro, devido ao mercado financeiro, pelo nível de transações financeiras que o mercado brasileiro tem feito, ele acaba sendo um grande responsável por vencer essa competição. A partir de agora... Libertadores talvez não, porque lá pesa muito também a tradição. Né, de times com camisa, de clubes com camisa da Argentina, do Equador, do Uruguai, da Colômbia, do Paraguai, aí vai, né? Mas a Sul-Americana acaba que eu vejo que é uma obrigação desses clubes que não foram para a Libertadores ou que foram para a Libertadores, mas foram desclassificados, né, na primeira fase, e aí sim eles vão disputar a Sul-Americana. Esses clubes têm a obrigação de vencer a Sul-Americana, principalmente os clubes brasileiros. Tá certo. Então... Se você parar para pensar, quem vem da Libertadores eliminado da primeira fase, eles são os grandes favoritos a vencer a Sul-Americana, né? Eles já conseguiram a vaga para a Libertadores, eles disputaram a primeira fase, ou seja, eles já ganharam um caldo, né? Já vem ali fervilhando um caldo para eles poderem chegar na Sul-Americana com muita força. Então, eles acabam tendo a responsabilidade. Sendo um clube brasileiro, então, a responsabilidade dele é maior ainda, porque ele vem com mais recursos financeiros. Teria até que ver, né? Assim, ano a ano, esses times da Libertadores, até que ponto eles chegam, né? Uhum. Eu lembro aí... É uma boa pesquisa aí pro ranking do futebol, né? Depois eu vou fazer essa pesquisa. Passando para a segunda pauta, então, Pablo, já está aí na tela. A respeito do Campeonato Brasileiro, a pergunta que está aí na tela é qual o lugar do Campeonato 2021 na história, né? E aí, para guiar a nossa reflexão aqui, pensar no que está acontecendo de diferente nesse campeonato, em relação ao que vinha acontecendo, tanto num curto prazo quanto num médio prazo também, em relação, por exemplo, de aproveitamento dos times, o fato de a gente estar numa época histórica aí do Flamengo, dessa disputa entre Atlético e Flamengo, o Atlético podendo ser campeão depois de 50 anos, se também vir um título para o Atlético ou não, se isso também muda um pouco o lugar na história desse campeonato, só deixando claro que todo campeonato ele tem características, os títulos, o campeonato em si tem características que vão deixar ele para a história. Né? Ao mesmo tempo, não dá para dizer que lá na frente todos são lembrados da mesma maneira. Tem alguns campeonatos que são mais lembrados que outros. Então, a discussão aqui
é justamente essa. Se aquilo que está deixando esse campeonato marcado na história, né, se isso vai ser algo que vai deixar ele num lugar de destaque e por quê, né? E a gente tentar discutir isso. Tanto, assim, o que me motivou colocar essa pauta hoje é o fato de tá tendo uma disputa aí de um time que não ganha há 50 anos, com aproveitamento relativamente alto, né? Quando a gente coloca em comparação com o histórico, a gente já está chegando a 75 pontos e ainda não foi campeão. Normalmente, quando um time chega a essa pontuação, ele já bate o título e ainda não bateu. Talvez vai precisar de 80 pontos para ser campeão. Né? O Flamengo sendo vice, independente de quem vai ser o vice, também já vai ser um aproveitamento que tem grande chance de ser o vice com maior pontuação. O campeão também tem grande chance de ter uma pontuação das mais altas da história. E essa rivalidade que existe historicamente entre Atlético e Flamengo, os dois decidindo o campeonato, os dois chegando bem na Libertadores, o Atlético na final da Copa do Brasil. Tem um Palmeiras nesse meio todo aí. Então, queria que você dissesse um pouco pra gente aí sobre isso. Qual o lugar do campeonato 2021 na história? É um campeonato e tanto, né? Para quem, igual nós estamos passando ainda, né? O período pandêmico, né? O período da pandemia que se estende ainda. Em alguns lugares do mundo a gente já está vivendo o que a OMS chama de quarta onda, né? Então a gente ainda está passando por esse processo ainda. Não só o período histórico da humanidade é um período único, como esse Brasileirão, ele além de estar sendo único, né? Ele está marcando um padrão, ele está mostrando um novo tipo de padrão que vai acontecer no futebol brasileiro, que vai ser essa disputa com o sarrafo mais alto, né? Entre os campeões, o que já acontece em alguns campeonatos europeus já, né? O que a gente não vai poder dizer agora, mas que a gente já pode começar a analisar para chegar nessa conclusão, né? Se o nível de investimento financeiro no campeonato em determinados clubes brasileiros, né, vai concentrar essa disputa entre os mesmos. Se a disputa vai se dar ano a ano entre simplesmente 2, 3 clubes, como está se dando nos últimos anos, né? Atlético, Palmeiras e Flamengo vem disputando o título já há uns 3, 4 anos, eles estão aí sempre figurando entre os primeiros mesmo, né? Só que a diferença é que esse ano o sarrafo está lá em cima da pontuação. E em outra ocasião, quando o Flamengo foi campeão, né? Que ele bateu o recorde de pontos com o time do Jorge Jesus, né? Era apenas o Flamengo dando esse gás, né, no campeonato. Os outros clubes não conseguiram chegar próximo, né, da pontuação dele. Agora é o contrário, a pontuação está vindo no nível alto, mas com 2 clubes conseguindo se manter muito próximos ali, Flamengo e Atlético, Palmeiras um pouco mais atrás agora, mas vinha uma boa pegada, né? Pode ser que o Palmeiras se recupere, diminua essa vantagem de pontos. Mas, enfim, tecnicamente os 3 clubes estão num patamar muito maior do que os outros times, e isso tornou o campeonato diferenciado. É único também pela questão do aspecto de ânimo para os jogadores, de vontade de vencer, porque nós tivemos muitos jogos sem torcedor no estádio, né? Nessa hora a gente vê que o peso da tradição é enorme, é gigante, quem clube que já tem camisa, clube que já tem um grupo de jogadores mais experientes, que já tem uma tarimba, que já ganhou títulos, e aí esse campeonato acabou demonstrando que mesmo com tudo isso que a gente já está acostumado a falar e lidar no futebol, que já é o tradicional, algumas coisas podem fugir do controle. E eu acho que o que fugiu do controle tem mais a ver, está mais ligado ao fato de a gente estar passando e ter passado pela pandemia do que qualquer outra coisa, né? Muitos clubes se organizaram durante a pandemia, conseguiram uma melhor organização e estão se dando melhor agora. Alguns clubes que a gente pensava que veria na zona de rebaixamento, na disputa por rebaixamento, nesse momento não está nessa disputa. Aí
Por que isso aconteceu? Porque clubes grandes como o Grêmio está na disputa por rebaixamento e outros clubes como pequenos não, né? Eu acho que é um campeonato diferenciado, principalmente para esses três que nós estamos dizendo, Palmeiras, Flamengo e Atlético. Para o Atlético é mais diferenciado ainda porque marca esse retorno do clube a disputar e vencer a Série A, né? Que está muito próximo dele conquistar. Essa questão é importante. Se não vencer, e se não vencer, como que vai ficar marcado esse campeonato na história? Exatamente, ele vai continuar grandioso da mesma forma e nós vamos continuar sem respostas para questões muito que pareciam ser muito óbvias. Antes a gente poderia dizer, o time A e o time B, um disputa para cair, outro disputa para vencer, pelo fator financeiro. Mas olha o Grêmio é um dos melhores elencos do campeonato e desde os primeiros jogos do campeonato ele está brigando lá embaixo. É Santos, São Paulo, né? Porque se o Atlético não vencer... Se o Atlético não vence esse campeonato, a gente pode começar realmente a procurar explicações que vão além do futebol, né? Porque que vão além do mundo real, né? Do mundo real, exatamente. Porque 50 anos sem ganhar, chega nessa posição. Quantos times perderiam esse título? Muito poucos times, né? Então, essa fala toda, Rui, esse rodeio todo, né? E eu acho interessante porque você, como atleticano, você ainda não definiu que o título é da Atlética, apesar da gente aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, Minas Gerais, de modo geral, as pessoas já estão fazendo festa, o clima está muito legal, né? Realmente está salvando o ano para a gente aqui ver as pessoas comemorando, ver essa felicidade, se encontrando nos bares de novo, né? Essa coisa de poder estar junto de novo no estádio. Então, é um momento único aqui para nós, né? Que somos de Minas Gerais, que somos torcedores dos times mineiros, né? Por mais que sejamos rivais, né? O futebol nos proporciona esses raros momentos de ver a comemoração do outro e se sentir feliz com isso mesmo, porque você sabe que uma hora é você, outra hora vai ser o seu rival, isso é normal. Mas o grande papel histórico desse Brasileiro 2021 talvez seja o de quebrar essa visão de que só times do eixo vencem o campeonato de pontos corridos, né? Apesar do Cruzeiro já ter vencido o campeonato de pontos corridos e não ser nem de São Paulo e nem do Rio. É até uma discussão que eu já tenho feito aqui com o Rui em off, né? A gente pensou em trazer mais para frente isso. É que será que ainda existe esse eixo Rio, São Paulo e Rio? Será que a gente já não pode falar de um eixo muito maior, onde englobe Minas Gerais com Cruzeiro e Atlético, ou o próprio Sul mesmo, com o Internacional e Grêmio, né? É outra questão, mas eu acho que realmente o Atlético vem quebrando esse padrão, os padrões dos campeonatos anteriores, por ser o Atlético Mineiro, pelo nível que o Atlético Mineiro tem apresentado de futebol, mas não só pelo resultado que o Atlético Mineiro tem colhido. Ele está na final da Copa do Brasil e ele é o preferido agora para ser campeão, ainda na próxima rodada do Brasileirão. Ele pode e se não ganhar, Pablo? A qualquer momento ele pode ser campeão, né? Se não ganhar, vai ser muito mais histórico ainda esse campeonato, até para o Cruzeirense, que vai ficar melhor ainda para a gente comentar, brincar, zoar, né? Mas o torcedor brasileiro, de modo geral, ele levaria muito a sério essa questão do Atlético ser campeão. Mas o Atlético sendo campeão já é uma novidade, né? Já é uma coisa grandiosa. Eu estou prevendo e acredito em grandes comemorações do Brasil inteiro, mas principalmente aqui no nosso terreno, aqui em Minas Gerais, eu acho que a comemoração vai ser gigante. Mas esse marco histórico do Campeonato Brasileiro 2021 é exatamente o fato da gente ter estar passando por uma pandemia, de ter conseguido tocar o barco, ter feito os campeonatos e eles estarem se resolvendo ainda, né? Mas eles estarem acontecendo. É o fato da volta da torcida, a gente vê a diferença que faz com a ausência e presença de torcida, e o principal, a quebra desse dito eixo, sim, né, do futebol brasileiro, que seria Rio-São Paulo, mais uma vez um time fora desse eixo, vencendo o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, sendo que o único que havia conseguido isso foi o Cruzeiro. Então nós podemos agora debater, a partir desse campeonato, a partir desse momento histórico, se existe de fato
esse eixo que muitos consideram o eixo do mal, o eixo diabólico do futebol brasileiro, a panelinha, né, do futebol brasileiro, mas que a gente sabe que não existe esse bicho-papão todo. E tá aí mais uma vez alguém, né, dessa vez o Atlético, mostrando que dá para ser campeão brasileiro de pontos corridos sem ser do eixo, Rio-São Paulo. Muito difícil, né? O eixo. Mas acontece. Eu acho que o eixo Rio-São Paulo deixou de existir na década de 70. Virou São Paulo. São Paulo e Flamengo. Eu acho. Mas assim, dá para discutir alguns títulos dos times cariocas, mas você percebe que os times cariocas normalmente eles chegam e ganham, né? Eles não estão ali todo ano disputando. Mas isso é uma discussão, eu posso muito bem estar errado também. Eu prefiro, na verdade, quem fala que existe o eixo Rio-São Paulo tem mais razão do que eu, que estou falando que só existe São Paulo, né? Porque esse já é um senso comum, né? É um senso comum estabelecido já no futebol, para quem conversa de futebol. Esse campeonato de 2021, você apontou outra coisa aí muito interessante, talvez de alguma maneira fica marcado na história também, que são esses times que todo mundo achava que ia disputar para cair, eles já estão se livrando, né? Cuiabá, América, o Atlético Goianiense está começando. A que se deve a isso? A que se deve isso, exatamente. É uma pergunta. Agora a América já vai virar sociedade anônima, né? Talvez esse campeonato aí esteja marcando o início de um momento de consolidação de muita coisa que vai acontecer no futebol aí. A gente não sabe, é o futuro que vai falar pra gente, né? Que talvez nós estamos falando muita coisa aqui, mas o ano que vem o outro já desminta a gente. Eu imagino se o Atlético não ganha o Campeonato Brasileiro, o ano que vem rebaixa, entendeu? Então, assim, a gente não sabe o que o futuro tem para dizer para nós. Ou se ganha, ano que vem briga para não cair. Imagina o Atlético ganha, mas o Flamengo não ganha nem o Brasileiro, nem a Libertadores, e acontece qualquer coisa lá, e... Então é o futuro que vai dizer para nós, né? Mas o campeonato em si, eu gostei desses pontos que você abordou aí, concordo com eles, né? Acho que o fato, se o título vir pro Atlético, eu acho que só isso já vai colocar o campeonato num lugar de destaque, porque é um time que está tentando há tanto tempo, né? E não ganha. E não perdeu o status de ainda ser considerado pela maioria, tirando por torcedores de vários times, que tem sempre aquela zoação, aquela brincadeira. O Atlético, apesar de não ganhar durante muito tempo, ficou 42 anos entre 71 e 2013, mesmo assim ele não perdeu o posto de um dos maiores clubes, né? Tanto de Minas quanto do Brasil também. Então acho isso importante, inclusive isso mostra também o valor que tem um Campeonato Brasileiro em relação às outras competições. O Campeonato Brasileiro é muito importante. Qualquer time que ganhasse esse Campeonato Brasileiro estaria na frente de qualquer time que ganhasse a Sul-Americana, a Copa do Brasil, em relevância, em reconhecimento, sendo o Atlético, sendo outro também. Que o atleticano ele é obcecado pelo Campeonato Brasileiro por causa disso. O torcedor de futebol ele sabe o tamanho que tem o Campeonato Brasileiro. E o fato desse Flamengo não estar sendo campeão, né? Que é uma coisa assim... Isso, é outra coisa diferente, que eu tô, igual eu estou te dizendo. Talvez vai ser um vice, assim, um dos melhores vices. Você pega o que o Flamengo fez em 2019. É o mesmo time ainda. Né? Goleia todo mundo até hoje. Quando o Renato Gaúcho chegou aí, foi 14 vitórias seguidas. Como que um time desse não ganha o Campeonato Brasileiro? Porque quando a gente vai lá para fora, para Inglaterra, por exemplo, tem vezes que isso acontece. Você pega um grande Real Madrid, mas tá na época de um grande Barcelona, o grande Barcelona ganha e todo mundo fica sem entender como é que o grande Real Madrid não ganhou. Aquele ano entre Liverpool e Manchester City, isso aí nunca vai sair da minha cabeça. Os dois chegaram a quase 100 pontos, né? Então é uma coisa assim, que não acontecia no Campeonato Brasileiro tem muito tempo. Eu acho que a última vez que isso aconteceu no Campeonato Brasileiro foi no início do século, quando teve aquela disputa entre Cruzeiro e Santos, né? Aí mais pra frente, qual ano que a gente vai lembrar? Que teve dois times assim, que o vice-campeão podia muito bem ser o campeão, que tava tudo bem. Porque normalmente está acontecendo isso, do Campeonato Brasileiro ser o campeonato de um time só. O próprio Cruzeiro em 2013, 2014. Ele sobrou. Não teve time para acompanhar. O Corinthians com o Tite, né? Aquele ano do Tite. Sim, o Corinthians em 2015, que o Galo foi vice. O Galo não... Foi o campeonato de um time só. Ninguém lembra que o Galo foi vice em 2015.
Então esse ano tem isso. Você até falou 2019. 2019 eu acho um campeonato muito importante também, porque realmente o Flamengo ficou muito acima do segundo colocado. Só que o Flamengo só conquistou o título na rodada 36, quando ele fez 84 pontos. Esse ano talvez vai ser o segundo ano nesse quesito. A segunda marca. Que o time vai consolidar o título. Se o Atlético consolidar com 80 pontos. Em 2019 ele precisou de 84, porque o Santos, apesar de terminar 16 pontos atrás do Flamengo, ficou com 74 pontos, bateu o recorde de vice, né? Então, 2019 foi o campeonato de um time só, vai ficar marcado assim pela distância final. Né? Mas você lembra que o Sampaoli tava ali, o Santos foi indo atrás do Flamengo até quando deu. Foi só na rodada 36 que aquele Flamengo, né? Só na rodada 36 conseguiu despachar o Santos. Aí depois o Palmeiras ainda chegou, porque o Santos perdeu os últimos jogos. Aí outra coisa a ser destacada nesse campeonato é o grande papel do Cuca em organizar os clubes que o Sampaoli sai, né? E o Sampaoli sai do Santos, depois de 2019, ele leva o Santos até a final da Libertadores. O Sampaoli sai do Atlético, agora ele está levando o Atlético à final do Copa do Brasil e ia ser campeão do Brasileiro, está muito próximo disso. Então, há de se destacar nesses últimos 3 anos a passagem do Sampaoli pelo futebol brasileiro, né, que foi muito boa, e também o Cuca em receber essas equipes do Sampaoli e conseguir melhorar elas. Melhorar exatamente. Agora tá na tela aí já, Pablo, a tabela. Ter colocado mais cedo aí, mas eu coloquei agora só para o pessoal ver, né, do que a gente tá falando. Nós estamos aqui na quinta-feira, dia 25. São Paulo que disputa a Liga Europa agora, né, hoje, pelo Olympique de Marseille, na França. Nós estamos dia 25 de novembro. A maioria dos times com 34 jogos completados. Quem tá vendo a tela aí tá observando na tabela. Que até uma coisa curiosa, aqueles jogos atrasados, só tem um hoje. Né? Teve um período aí que tinha uns 10 jogos atrasados. Tinha vários, né? Tem só um atualmente. Que é Atlético Bahia. Isso é muito bom, né? Bom, eu não fico satisfeito enquanto eu não olho a tabela e tá todo mundo no mesmo número de jogos. A gente vê na tabela aqui, ó. Tinha que ser assim sempre. Sim. E era, né? Ficou assim durante muito tempo. Agora, de uns anos pra cá, que começou a ter esse problema de novo. Ficou pelo menos uns 10 anos aí sem esse problema. Entre 2006 e 2015, por aí, ficou uns 10 anos aí 17, sem ter esse problema. Agora, de um tempo pra cá, que voltou. Agora, na tabela aí, a gente vê, ó. Tem 3 times com 35 jogos, que é Palmeiras, Fluminense e Inter. E aí, eles vão fazer só mais 3. Tem 16 times. O Sport tem 34 também. Porque o Sport tem um jogo atrasado, né? Ele tem um jogo atrasado, mas tem um jogo adiantado. Então ele tá com 34, né? Porque nós estamos começando a rodar 35. Então o Sport tem 34. Tem 16 times com 34 jogos, inclusive Atlético e Flamengo. E um time apenas com 33, que é muito bom para ele, que é o Bahia, né? Porque o Bahia tá lá em 17º, com um jogo a menos. Se ele ganha esse jogo a menos, ele vai para 40 pontos. Ele distancia um pouco do Grêmio. Situação do Grêmio complicada, né? Então nós estamos vendo a tabela aí. A tabela vem, para a gente encerrar essa pauta e para a próxima, que ainda tem a ver com o Campeonato Brasileiro, vem mostrar para nós essa questão de como que a pontuação alta também pode ser um destaque histórico desse campeonato. É que a gente vê que o Flamengo está com 67 pontos, o Atlético com 35. Tem que somar no final do campeonato aqui a pontuação do campeão e do vice, para a gente ver que talvez tenha sido aí um dos campeonatos em que o campeão e o vice somados fizeram mais pontos. Só não vai ser o mais, porque o Flamengo em 2019 fez 90 pontos, né? Então ele arrastou essa pontuação. 90 do Flamengo com 74 do Santos, dá 164. Isso aí eu acho muito difícil, hein, Pablo? Algum time fazer mais de 90 pontos do Campeonato Brasileiro tão cedo. Mesmo que faça, eu acho que vai ser algo que não vai acontecer com frequência.
Durante décadas, vai demorar. Se um dia acontecer com frequência isso, de um time fazer 90 pontos no Campeonato Brasileiro. Isso aí eu acho. Aquele Flamengo do Jorge Jesus não foi um Flamengo planejado, né? Foi uma coisa assim, o Jorge Jesus estava aqui no Brasil procurando time, estava essa onda mesmo de vir europeus, principalmente portugueses. Mas foi fruto de muito dinheiro que apareceu. Da hora pra outra, né? Claro. Apesar de não ser planejado. Porque também não precisa ser planejado, né, Pablo? Os caras chegam com dinheiro aqui que dá pra comprar o Messi, Cristiano Ronaldo, o Mbappé, o Alan e o Benzema e traz todo mundo. Pra que planejamento? Não precisa. Eu falei aí só os top da galáxia, né? Aí a hora que você vê, você tem um timaço, você vai disputar qualquer coisa. Pra que planejamento? Não precisa de planejamento, precisa de dinheiro. Ainda mais na realidade, igual aqui o futebol brasileiro. Chegou dinheiro, o dinheiro. Eu só tô dizendo isso para dizer que não houve uma. Foi meio que mágico a coisa mesmo, Jorge Jesus. Tanto que é muito difícil da torcida do Flamengo esquecer esse Flamengo de 2019. Né? Outro fator que você está mostrando na tabela aí é essa disputa pelo rebaixamento, né? Que parece que é tanto difícil para o Grêmio sair, que se ele sair vai ser histórico mesmo, né? O não rebaixamento do Grêmio já é um fator histórico para esse campeonato. Também. E o rebaixamento também, que vai marcar a queda de um time gigante, assim como foi o Cruzeiro. Realmente, né? E que todos eles estão tendo dificuldade de voltar, né? Do futebol brasileiro na Série B. É um campeonato Série A, porque pro grande, quando cai, é muito difícil voltar atrás. Agora, os times que já não estão nesse patamar dos grandão, por exemplo, olha bem, escuta o que eu vou dizer, eu não estou desmerecendo ninguém. Eu estou dizendo, por exemplo, o Botafogo, que já não disputa entre os gigantes, entre os grandes há muito tempo, para eles se dá mais fácil cair, ser rebaixado e voltar no mesmo ano. Porque ele mantém o mesmo patamar, né? Ele não é um time bom na Série A e não é um time ruim na Série B. Ele é um time de Série A, mas que se jogar ele na Série B, ele vai ter boas atuações lá e vai ganhar, vai ser campeão da Série B. Tá certo. Esse é o nível do Botafogo. Para o Botafogo ser campeão da Série B é realmente um título no patamar que ele está. Né? Agora, para esses clubes gigantes, assim como o Cruzeiro, Grêmio, ser rebaixado é voltar para a Série A. O título da Série B não vai fazer diferença. Né? Sim. Não vai te Agora já está aí na tela, Pablo, a pauta antes da intervenção paralela, né? A terceira pauta, que é sobre o Campeonato Brasileiro também. Nós não vamos discutir diretamente a final da Libertadores, até porque a gente já discutiu isso em programas passados. Isso aí está sendo muito discutido nos programas esportivos, que é sempre aquela mesma história, aquela mesma pergunta que não tem como fugir, né? Que é quem chega melhor. Quem chega melhor, quem chega favorito, como é que o momento atual está influenciando. A intenção aqui ainda é discutir dentro do Campeonato Brasileiro a influência que vai ter o resultado da Libertadores para o Flamengo. Porque o Palmeiras ganhando ou perdendo, o brasileiro é cumprir tabela. Faltam 3 jogos só, é garantir a terceira colocação ali, né? E pronto, Zé Fini. Agora para o Flamengo ele tem ainda aquela disputa de mais 4 jogos na sequência, em 9 dias, então do dia 30 de novembro até o dia 9 de dezembro, quando acaba o Campeonato Brasileiro, ele tem 4 jogos. São 4 jogos contra equipes acessíveis, eu diria. Que a mais complicada talvez seja um time que eles vão jogar em casa. Que inclusive eu já estou colocando aí na tela, quer ver? Tá aí na tela agora. São jogos restantes de Atlético e Flamengo. Então o Flamengo ele pega depois da Libertadores, ele pega Ceará, Sport, Santos e Atlético Goianiense. No espaço aí de 9, 10 dias, né? Então eu queria debater com você aqui justamente como será a sequência. A gente não tem como acertar, adivinhar, né? Mas a gente tem como aqui trazer pontos positivos, pontos negativos que podem influenciar tanto positivamente quanto negativamente, né? Claro. A sequência do Flamengo pós-Libertadores. Se ele perder e se ele ganhar. Vou deixar você falar, vou só ler o que está aqui na tela. Até porque o Pablo não tem acesso a isso lá na casa dele, não. Só eu que vejo aqui e vocês em casa. Né? Então, os jogos restantes de Atlético. Fluminense dia 28, Bahia dia 2, Bragantino dia 5, Grêmio dia 9. Casa fora, casa fora. Fluminense em casa, Bahia fora, Bragantino em casa, Grêmio fora. E os jogos restantes do Flamengo sempre após os jogos do Atlético. Então o Atlético joga dia 28 com o Fluminense, dia 30 o Flamengo joga com o Ceará, 2 dias depois. O Atlético joga fora contra o Bahia,
o Flamengo joga fora contra o Sport. Dia 3, um dia depois. O Atlético joga com o Bragantino dia 5, em casa. O Flamengo joga em casa com o Santos dia 6. E o Atlético termina um campeonato com o Grêmio dia 9. E aí sim, no mesmo dia, no mesmo horário, o Flamengo termina um campeonato com o Atlético Goianiense fora. Curiosidade. Casa fora para os dois times. Então, toda vez que o Atlético jogar em casa, o Flamengo vai jogar em casa. Toda vez que o Atlético jogar fora, o Flamengo vai jogar fora também. Com a diferença ali de 1 ou 2 dias depois. Pode ser que o campeonato se resolva num jogo do Flamengo, né? O Atlético às vezes vença, ou perca, ou empate mesmo, e aí fique dependendo do resultado do jogo do Flamengo. Vai ter 3 chances disso acontecer. Se o Flamengo perdeu ou empatar, o Atlético é campeão. E aí pode acontecer. A partir do momento que o Atlético venceu uma partida, o Flamengo não pode tropeçar mais. Se o Atlético vencer 2, aí já também não adianta nem o Flamengo ganhar tudo. Exatamente. Né? O Atlético só precisa de 2 vitórias. Para você ver como é difícil esse campeonato do Flamengo agora. E aí a questão, como a Libertadores vai influenciar no brasileiro, olha, ela já influencia o tempo inteiro no brasileiro. E agora ela está em que nível de influência? Do Flamengo jogar com o time reserva, o último jogo contra o Grêmio, ou com o time mexido, por exemplo. E aí o Flamengo vai e faz esse jogo. Se ele é campeão, ele vai comemorar, ele não vai ter motivação para agora nós vamos correr atrás do brasileiro. Será que vai comemorar? Brasileiro para festejar, para estar com a torcida, para celebrar o ano que vai encerrar com o título. Ele não vai vir para o brasileiro, agora nós vamos mudar a chavinha e vamos correr atrás do brasileiro. Você acha que contra o Sport é reserva de novo? Não. Terça-feira que vem? Não necessariamente. Mas se for campeão, tem grandes chances realmente, porque tira o peso das costas dos grandes jogadores, do elenco principal, né, que vem se preparando para esse jogo. A preparação deve ser brutal, né? A preparação de um atleta hoje de nível de alta competitividade, profissionalismo, é um negócio muito pesado, né? Pode comparar, assim, por exemplo, com um lutador de UFC, né? Que se prepara antes da luta, tem que emagrecer, no dia da luta ficar sem comer. Você imagina o que é para um jogador passar por essas fases até chegar no dia do jogo. Tem jogador que está vindo recuperando de lesão só para jogar esse jogo. Aí você passa esse jogo, a adrenalina que foi lá em cima, né? Vai abaixar, você vai ficar numa bem mais tranquila, e você tem um elenco grande, cheio de jogadores que não jogaram tanto, que querem jogar durante o ano. Então é bem possível que o Flamengo, sendo campeão, ele poupe contra o Sport, porque o Brasileirão já não vai ser uma válvula de escape. Agora, se perde para o Palmeiras, aí sim, o Brasileirão passa a ser um sonho distante, mas ainda é algo relevante, que seja adiar o título do Atlético, que seja disputar o título do Atlético caso ele venha a ter um escorregão. Então o Flamengo não deve estar pensando muito nesse momento em brasileiro, não. Vai ser conforme aí vai ser bem a moda brasileira. Nós vamos esperar ver o que acontece para tomar as decisões daqui para frente. Você acha que perdendo ou ganhando que aumenta a chance do Flamengo ser campeão brasileiro? Perdendo ou ganhando a Libertadores? Que aumenta? Qual dos dois que aumenta? Eu acho que com certeza vencer, né? Aumenta a chance, apesar de perder um pouco o foco, porque já vai ter conquistado o título, mas aí ele vai jogar sem peso no brasileiro, e isso pode ser um fator anímico, né? Você pega o Atlético já num jogo, você entra num jogo sabendo que o Atlético perdeu mais cedo, e que se você vencer, você diminui a pontuação em relação a ele, você vai muito mais motivado mesmo, né? E se isso vai acontecendo em todos os últimos 4 jogos, pode ser que o Atlético perca um primeiro ou um segundo jogo, isso anima o Flamengo a jogar um pouco melhor, a jogar com mais foco, e aí a gente pode ter pelo menos 2 rodadas de campeonato muito disputadas, né, que seriam as 2 últimas rodadas entre Flamengo e Atlético. Eu acho que isso não vai acontecer, está muito encaminhado para até a rodada 36, a 36ª, o Atlético já se consagra campeão brasileiro, né? Fluminense e Bahia. Qual que é a chance do Fluminense tirar ponto do Atlético, você acha? Existe uma chance, uma chance boa, né? Não é pouca não, né? Tem um time bom, eles têm feito um campeonato irregular, mas quando pega uma certa regularidade, o Fluminense dá trabalho para os adversários, às vezes vence, né?
Ele está disputando vaga para Libertadores atualmente, né? Então, não é um jogo, a gente dizer assim, que vai ser um jogo fácil. Mas como é em casa, a torcida do Atlético está muito animada, o time do Atlético está muito animado. São os últimos jogos do campeonato, os últimos jogos da temporada, né? Você pode marcar o título mesmo, você pode fazer o gol do título, você pode fazer o passe do título, você pode estar marcado na torcida por uma atuação daquele futebol assim divino. Então, todo jogador está muito motivado. Eu acho difícil para o Fluminense ganhar do Atlético ou mesmo conseguir um empate aqui no Mineirão. 90 minutos. E o Bahia, pela disputa que o Bahia tem hoje em dia, que é contra o rebaixamento, a gente sabe que eles vêm desesperados, que ao encerrar em algum momento o psicológico dos atletas, do time todo, abala mesmo, né? Então, é um jogo, pisar em ovos para o Bahia, né, contra o Atlético. Porque pode ser, inclusive, o jogo do título para o Atlético. Então, ele não vai poder abrir mão de uma competitividade muito alta contra o Bahia. Ele vai poder abrir mão na 37ª, 38ª rodada, se o título já estiver muito bem encaminhado, né, ou já tivesse conquistado, aí o Atlético realmente pode fazer jogos só para dar para o gasto. Mas agora, enquanto o título não estiver assegurado, o Atlético precisa fazer o que ele fez de melhor durante todo o campeonato. Não tem a mínima chance. A única chance do Atlético abrir mão do jogo contra o Bahia é ganhando o Fluminense e o Flamengo não ganhando do Ceará, que é no Rio de Janeiro, que aí o título já vem antes do Bahia. Só que eu acho o seguinte, isso aí tem chance mais de acontecer se o Flamengo for campeão da Libertadores. Porque ele vai pôr o time reserva se for campeão da Libertadores contra o Ceará. Então, até ganhando o Fluminense, o Flamengo sendo campeão da Libertadores, o Ceará é um dos melhores visitantes. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas o Ceará é um dos melhores visitantes. Vem crescendo, né? Então, acho que é o time mais difícil para o Flamengo enfrentar. Ó, se o Flamengo for campeão brasileiro, Pablo, vai ser na última rodada contra o Atlético de Goiás. Inclusive, o Ceará venceu o Flamengo no primeiro turno, né? Empatou, né? Empatou ou venceu? Empatou. Não sei se foi 2-2. Teve um lance. O juiz acabou o jogo. O Ceará ia bater uma falta. Você lembra disso? O Ceará ia bater uma falta lá no último lance. Bola na área. O juizão foi e acabou o jogo. Teve muita reclamação na época. O Ceará, que atualmente está em 9º lugar. Nós vimos lá na tabela. Então disputa vaga para Libertadores. Tá disputando vaga na Libertadores com o Inter, que vem caindo. Com a América, que está estável. Né? Se você olhar agora, a Inter, América e Ceará disputando a última vaga na Libertadores, o Inter talvez seja o time que mais vai penar aí, viu? Porque o Inter não vem ganhando, pô. O Inter vem mas o Inter tem um bom elenco também, né? Disputando a 8ª vaga. Tem um bom elenco. Manteve quase o mesmo em relação ao passado. Mas tem apenas, quase campeão brasileiro. Tem apenas 3 jogos, né? E o Ceará e o América tem 4. Tem 4. E o Ceará tá 1 ponto atrás do Inter e o América tá 2. Então, a única coisa que me faz acreditar em Ceará é essa guinada que eles têm dado no brasileiro, né? Depois da troca de técnico. E o América pela estabilidade que ele tem mesmo, mas eu ainda não acredito. Eu acho que não é uma boa, agora, nesse momento, disputar uma Libertadores com o Coelho. Ele tem que focar em se manter na Série A do brasileiro. Assim como Cuiabá, Bragantino. Né? E pra gente passar para intervenção. Pra gente passar para intervenção aqui, só vamos fazer uma brincadeira aqui, um chute. Se você acha que o Atlético vai ser campeão, você acha que o Atlético vai ser campeão jogando ou do sofá? E quando? Primeiro pega o Fluminense, depois o Bahia, depois o Bragantino. E o Flamengo sempre jogando depois. E o último é o Grêmio do Atlético. O último é o Grêmio. Se precisar chegar se chegar na última rodada sem campeão definido, o Atlético pode largar de mão. Será que vai ganhar do Grêmio, né? Que é pressão, o Grêmio precisando sair pra... mas nunca. O Gato tem que ganhar até o Bragantino, senão nós estamos... eu acho que não chegaria no Bragantino. Para mim, o Atlético precisa de mais 2 rodadas para definir o título. É Fluminense e Bahia. Não passa disso, para mim. Aí pode ser que, pela minha definição aqui, pela minha análise, o Atlético seja campeão do sofá. O que o Cruzeiro foi também em 2013, inclusive. Sim. Foi no intervalo, foi não? Cruzeiro em 2013 não foi no intervalo? Foi no intervalo do jogo contra o Vitória, na Bahia, né? Então foi pro sofá, a gente estava assistindo
o jogo. Você ainda tava no sofá, funcionava. né? O jogador não tava, né? Exatamente. Aqui É o só do sofá que eu digo, a grande maioria do torcedor do Atlético vai estar assistindo, vai estar no né? sofá. Realmente. Agora eu cometi um vacilo, é isso mesmo. Mas o time estava em campo, contra o Vitória. Eu estou lembrando disso porque esse ano está fazendo. Foi até agora, foi em novembro, né? Se eu não me engano, dia 19 de novembro, a gente comemorou aniversário desse título aí contra o Vitória. Para você ver como é que está o calendário, né? Brasileiro de 2013 acabou a definição dele praticamente em novembro, né? Sim. Apesar de todos os pontos conquistados pelo Atlético, pelo Flamengo, o campeonato ainda está em aberto. Vamos seguindo então aqui, Pablito. Quase dezembro. Então o seu palpite é que vai ser do sofá, né? Que o Atlético ganha sem jogar. Ganha O time sem não jogar. vai estar em campo quando ele for campeão. E vai ser no jogo Flamengo e Ceará. É bem provável. Até porque o Ceará vai engrossar o caldo lá. Então vamos lá para a pauta 4, que é uma pauta exclusivamente do meu amigo Pablo aqui, que é a intervenção paralela. É o momento que vai deixar um recadinho final para nós aí, sobre um assunto que a gente não debate, deixa de debater, mas que a gente não pode ficar sem citar aqui, que é justamente essa fase final dos grupos aí na Champions League, né? O que você conta pra gente aí? O que está acontecendo lá na Europa? Sim, a Liga dos Campeões, né, que ontem fechou a sua quinta rodada da fase de grupos, né, ou da primeira fase, e onde foi definida já algumas classificações, né, o nosso ouvinte aí, né, o telespectador, de modo geral, já deve ter acompanhado muita coisa sobre, né, então eu vim aqui mais para a gente dar destaques e fazer algumas comparações. Destaque para o Ajax, né, já classificado, com 5 vitórias em 5 jogos. O Liverpool, da Inglaterra, né? O Bayern de Munique também teve 5 jogos, 5 vitórias. O Chelsea já está classificado também como primeiro lugar do grupo dele, após a rodada de ontem. Né? São esses 4 times que eu vejo que mostraram mais força, né, nesse primeiro momento. Né? Ajax, Liverpool, Bayern e Chelsea. Né? Um dos 4 leva? Essa que é a questão da Champions. Apesar desses 4 destaques, quem que está fora aqui, mas que ainda disputa uma vaga ou que já tem até segurado uma vaga de classificação? Bom, o Manchester United, que é um time que está muito instável ainda, ele acabou de ter o técnico demitido, né? O Legunar Solskjaer, né? Solskjaer. Difícil o nome dele. Solskjaer, é isso mesmo. Tem que falar como dizem os narradores. Né? O Manchester United está sendo salvo nessa Champions, né? Nessa Liga dos Campeões, pelos gols do Cristiano Ronaldo. Ele já tem 6 gols, né, nessa Champions, né? Ele não é o artilheiro é exatamente o Lewandowski, que tem 9, né? Assim como o atacante do Ajax também, que também tem 9, né? Harley, que ontem também fez 2. Então a disputa está muito alta entre os artilheiros, né? E eles têm salvo seus clubes, né? Tanto o Lewandowski vai garantindo o Bayern, ontem ele fez um golaço de bicicleta, né? É um grande destaque dessas Champions aí, esse golaço de bicicleta do Lewandowski. E o gol de cobertura do Cristiano Ronaldo, que também colocou o Manchester United na segunda fase, né? Praticamente classificou o Manchester United. Né? A gente não sabe ainda se primeiro ou segundo, possivelmente o primeiro lugar do grupo dele, né? Mas ele não vinha apresentando um grande futebol, um futebol de qualidade que fizesse a gente acreditar no Manchester United. Né? A gente já dizia até a terceira rodada da fase de grupo, por exemplo, que o Manchester ficaria de fora. Né? Havia grande chance do Manchester United ficar de fora. Outro que também havia grande chance de ficar de fora, mas que deu uma reacendida, uma ressuscitada, foi o Barcelona. É aí que entra a questão, Rui. Esses 4, a gente pode dizer que um deles será o campeão. Ainda tem o PSG, que mesmo perdendo para o Manchester City ontem, é um clube que tem Messi, Mbappé e Neymar para jogar na segunda fase. E ele praticamente está classificado já no seu grupo, né? Assim como o Manchester City. Eu acho muito difícil a gente tirar esses times da disputa. O próprio Manchester City,
que é o atual vice, né, vem muito forte. O atual campeão Chelsea vem muito forte. O Bayern tem um dos melhores elencos do mundo, né? O Liverpool é um dos campeões recentes, manteve o Klopp, o técnico, tem um treinador muito bom, então como é que você tira esse clube da disputa? O Barcelona, ele tem que ganhar o último jogo para ter garantido a sua vaga, né? Ou seja, está vivo na disputa ainda. Como é que você considera o Barcelona, mesmo vindo numa fase ruim, numa fase de renovação do time, né? Uma fase que o time não tem grandes contratações, fase de dificuldade financeira, né? A gente não pode tirar ele da disputa, porque é o Barcelona, a tradição é a camisa. A gente não Eu pode vejo não, que a mas o gente... Benfica pode, né? O Benfica pode. Esse jogo vai ser um dos jogos interessantes aí da sexta rodada. Tem vários jogos interessantes da sexta rodada. Até porque, na sexta rodada, se define também os clubes que irão para a Liga Europa, né? Os melhores terceiros colocados de cada grupo vão para a fase de 16 avos de final da Liga Europa. Sim. Então, essa sexta rodada, normalmente é uma rodada muito disputada, né? É uma rodada que resolve todas as coisas para o grupo, primeiro colocado, segundo colocado. Então, todos os jogos são importantes. E a Champions, que tem vem há muito tempo parecendo uma verdadeira Copa do Mundo de futebol, né? Dado o nível dos jogadores, dado o nível técnico, né? Os esquemas táticos utilizados pelos técnicos, o nível dos treinadores que por lá treinam, né? Então a gente olha assim, já vê que o europeu tem todo ano essa Copa do Mundo a ser disputada. Para os clubes europeus se disputa com muita força, muita gana de vencer, exatamente para eles, né, isso ser uma espécie de Copa do Mundo realmente, né? Aí fica até a questão, será que a Champions é mais emocionante, mais importante que a Copa do Mundo de seleções, né? Será que a gente precisa de mudar um pouco a formatação, tanto da Liga dos Campeões, tanto da Libertadores, ou da Copa do Mundo, por exemplo, a gente tem uma maior equiparação, né? O Mundial de Clubes, ele é satisfatório nesse formato atual? Por que os clubes que vencem a Champions não dão tanta importância para esse Mundial de Clubes, né? Então são questões que eu acho que não se resolvem e que a gente, toda vez que for tratar da Champions, anualmente, a gente deve debater também. Tá certo. Aí isso aí a gente deixa para um debate mais para frente. Nós já estamos chegando uma hora de programa, né, para nós encerrar. Então, só para encerrar mesmo, Pablito, você citou 4. Chelsea, Ajax, Bayern e Bayern e Liverpool. São os grandes destaques, mas nós Cita temos o mais Manchester 4. City, o Manchester City que bateu o PSG, o PSG por ter Neymar, Messi e Mbappé, Mais 2. e o Manchester United por ter o Cristiano Ronaldo. Mais Mais 3, né? Um que Falta você mais esqueceu, né? pô. Você não tá falando até agora. Até agora você não falou, ué. Quem? Real Madrid, pô. Pô, boa. Aí ser o quarto e último, o oitavo, né? E o último seria o Real Madrid. O Real Madrid, pelo peso da tradição, né? Pela perspectiva que a gente tem sempre quando o Real Madrid entra em campo, de que ele vai vencer, e normalmente ele vence. Tá E certo. de que ele tem muita camisa, muita tradição, e que ele agora tem os jogadores jovens que ele antes treinou, né? Esses jogadores agora estão mais maduros, né? Assim como o Vinícius Júnior, né? O próprio Rodrigo. Então nós vamos ter esses jogadores em alto nível para essa competição, né? Pelo Real Madrid. Então, com certeza, esses 8, entre esses 8, eu aposto que um vai levar o título aí. Também acho. Então, beleza. Então, vamos encerrando por aqui o Fator Anímico número 3. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Hoje nós demos vacilo aí, hein, Pablito? Mas normal, tá bom. Né? Nem toda quarta, nem toda quinta-feira a gente esqueceu na quarta de não tomar a saideira, né? Porque tem que gravar o podcast. Às vezes a gente então, já vem com aquela sequela, né? Não tem jeito. Tá certo. Então falou aí, e hoje pessoal. Tem Cruzeiro, hein? Nós vamos ficando por aqui. Um abraço, até mais.